Apoio Bet Nacional. Sentiu o placar? Profetize na Bet do Brasil. Gerdau. O futuro se molda. Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje recebo Bruno Queres, CEO da Destra, empresa responsável pelo licenciamento da NFL no Brasil. Estamos vivendo pela primeira vez na história uma semana com um jogo de futebol americano da Liga Norte-Americana aqui no Brasil. Além desse licenciamento, responsável também por marcas como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e grandes marcas internacionais como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, PSG e outros grandes players do futebol mundial. Vamos falar muito sobre como se ganha dinheiro fora do campo, fora do gramado. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do nosso convidado. A Destra é uma empresa referência em licenciamento de marca. A empresa é responsável pela NFL no Brasil, além de clubes internacionais como Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Bayern de Munique e a MLS. Aqui no Brasil, a empresa atua no Flamengo, Corinthians e tem cases de sucesso em seu portfólio. Como funciona o licenciamento de produtos? Como os clubes e empresas ganham com isso? Essa e outras questões agora no CNN Esportes S.A. Bruno, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre negócios, falando um pouquinho sobre a Destra e sobre licenciamento de marcas, que eu sou apaixonado. Os clubes ganham muito dinheiro em campo, mas dá para ganhar muito dinheiro também fora de campo só com o uso da marca? Tem muita oportunidade, né? Eu sempre costumo dizer que o licenciamento de marcas, ele é uma das melhores formas, ou uma das grandes formas de se engajar com o seu fã, né? De chegar numa papelaria, num supermercado e ver o seu clube, né? Um produto. Então, o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho de licenciamento de marcas. Então, tem como ganhar dinheiro sim, tem como estar próximo do fã e tem muita oportunidade. E ninguém faz isso melhor do que o americano. Fazem tão bem que estão desembarcando no Brasil essa semana com o jogo da NFL, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos, do futebol, o futebol com a mão, né? Isso. Não o nosso futebol com o pé. E eles chegam pela primeira vez no Brasil e vocês estão trazendo para cá esse projeto da expansão do futebol americano no Brasil. Como é que está funcionando esse processo todo? Então, para mim é um orgulho trabalhar com uma marca americana, porque a gente aprende muito. Certo? Então, os Estados Unidos são o país hoje que mais consomem produtos licenciados no mundo. Eles consomem mais do que a metade. Então, é um ponto fora da curva e a gente tem muito que aprender. Então, essa relação com a NFL tem nos proporcionado aprender muito sobre isso e principalmente da forma que eles trabalham o licenciamento. E eles têm muita clareza que o licenciamento é uma das formas de se engajar com o fã deles aqui no Brasil. Então, eles olham para o licenciamento para como que eu consigo me conectar com um fã que de forma direta eu não conseguiria. Então, o que eles fazem? Eles procuram marcas que já tem uma grande legião de fãs também, para fazer colaborações e a partir desse licenciamento eles conseguem se conectar com o fã e o objetivo deles é fazer com que o fã que não conhece tanto do futebol americano passe a conhecer mais e se torne um fã ávido. E o fã que gosta e que conhece passa a ter pela primeira vez também a oportunidade de assistir de perto, de assistir aqui no Brasil, o que certamente muda muito a experiência de acompanhar pela TV, de acompanhar à distância, né? É uma possibilidade única, né? Primeira vez aqui no Brasil. A tendência é que tenham outros jogos aqui. A NFL ela não tem só a questão de ganhar jardas dentro do campo. Ela faz a mesma coisa como liga. Então ela é muito forte nos Estados Unidos, hoje é a liga mais valiosa do mundo, e ela percebe que ela precisa chegar em outros países, ganhar esse território, ganhar essas jardas, né? E uma das formas que eles estão fazendo isso é através do jogo. Então tem jogo na Inglaterra, tem jogo na Alemanha, já teve jogo no México, vai ter jogo na Espanha, vai ter esse jogo no Brasil e quem sabe aí muito mais a gente consiga manter esses jogos aqui para que o fã brasileiro possa ter a oportunidade de assistir os jogos no Brasil. Como é que está sendo essa primeira experiência aqui no Brasil? Conversando com você um pouquinho antes do programa, você usou um termo interessante. Você disse o seguinte, olha, os caras estão chegando com um exército
para organizar o jogo. Vem uma tropa de elite, gente de tudo quanto é área, para dar cara, para dar o jeito, tem que ser perfeito. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência e de como eles chegam para organizar um evento desse tamanho. Um evento enorme, gigante, né? E eles têm a metodologia deles, eles já aplicam isso em outros lugares. E lógico, até a NFL às vezes sente um pouco de dificuldade com alguma questão de burocracia aqui no Brasil. Normal, é uma adaptação a uma nova região. Só que o que eu percebo muito é quase militar, né? Cronograma, entrega, prazos, a quantidade de pessoas, as vistorias que eles fazem quando vêm para cá. Eles entendem o mercado que está em torno do jogo em si, o que pode ser feito, o que tem que ser visto. Então, assim, me assusta no sentido positivo a quantidade de empenho e de pessoas que tem relacionado a um jogo desse e a profundidade com que eles analisam todos os detalhes para que isso saia da melhor forma possível. Então, de novo, é sempre um aprendizado. Quando você fala desse aprendizado, acha que uma experiência como essa pode deixar um bom aprendizado, por exemplo, para o futebol brasileiro, em termos de organização, de venda do espetáculo? Todo brasileiro, quando vai aos Estados Unidos, vai a um jogo da NBA, da NFL, da Major League Baseball, ele volta com a sensação, poxa, os caras são muito bons. Você entende que pode ser uma oportunidade de uma transferência também de conhecimento para o nosso mercado local? Eu tenho absoluta certeza. Essa troca é sempre muito importante, né? E geralmente, como tu falou, as pessoas que vão lá, assistem um jogo, às vezes parece até que o jogo é o pano de fundo, porque tem tanta coisa no entorno de um jogo, quando a gente assiste uma liga americana, que a gente quando chega aqui, poxa, parece que aqui eu só tenho o jogo e não tenho outras coisas no entorno. O fã poderia receber muito mais, porque são diversas oportunidades. Então, essa troca eu acho fundamental, né? Eles trazerem um jogo para cá e quem está no entorno agora, eu digo até de empresas que estão trabalhando, que estão prestando serviço, é sempre uma forma de tu subir um pouco a régua. Ou seja, quais são as melhores práticas? O que está sendo feito lá fora que eles estão trazendo para cá que a gente pode absorver e simplesmente replicar? Porque tem coisas que a gente não precisa inventar, né? Não precisa inventar a roda, basta a gente replicar e adaptar. Lógico, cada mercado tem sua característica, mas uma adaptação bem feita pode fazer com que a gente vá subindo a régua. Para quem ainda não está muito por dentro, vamos ter Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O jogo será no estádio do Corinthians na próxima sexta, 9h30 da noite. E quem estiver lá na Neoquímica Arena, no campo do Corinthians, no estádio do Corinthians, vai viver uma experiência americana, vai se sentir como se estivesse assistindo o jogo num dos ginásios da NFL? Eu acredito sim, e até algumas conversas que eu tive com a NFL, em algum momento eles perguntam pra gente percepção, o que imaginam que o cliente deseja assistir e ver aqui no Brasil, e a gente até comentou, não adianta tentar brasileirar muito o evento, porque o fã que gosta da NFL, ele gosta justamente dessa atmosfera como se fosse um jogo nos Estados Unidos. Então, o que a gente vai verificar aqui, vai ver no que já foi anunciado, inclusive, as mesmas coisas que tem lá, que é cantar o hino, essas questões com artistas brasileiros. Então, vai ser uma atmosfera de um jogo como se estivéssemos nos Estados Unidos, mas com a presença de artistas brasileiros para que dê esse tom de Brasil também, e que é muito importante essa questão de sincronizar aí tanto o mercado americano com o mercado brasileiro, o fã brasileiro com o fã americano. Em termos de volume, o Brasil hoje é o país que mais consome o futebol americano fora dos Estados Unidos. Então, creio que não é um acaso essa vinda deles aqui. Devem estar de olho num grande mercado consumidor para poder expandir ainda mais um produto que já é muito valioso. Sim, então, até em redes sociais, se eu não me engano, o Brasil está atrás apenas do México, fora dos Estados Unidos. Então, como a gente brincou aqui no começo, na questão de ganhar território, as jardas, então a própria liga ela vai mapeando onde ela já tem uma audiência, mas também alguns lugares que ela não tem audiência, ela vai mapeando também para justamente como que faz para crescer nesse outro país. Então, lógico, o Brasil é um dos países foco para a liga, inclusive agora vai ter um representante da NFL aqui no Brasil, que vai ser responsável pela NFL aqui no Brasil, em tudo que é relacionado a marketing, porque a liga já percebeu que existe muita demanda, né? Então tem uma demanda de redes sociais, tem uma demanda de audiência, enfim,
traz o jogo para cá, isso vai gerar ainda mais demanda, fãs vão se transformar em fãs ávidos, vai aumentar o consumo e por isso que nosso trabalho é justamente ajudar no processo de como que eu faço para que o fã tenha acesso a produtos. Porque a Liga gera audiência, mas precisa ter o consumo também. E o consumo, através de produto licenciado, é uma das formas. Então, o que você está dizendo é que a partir de agora vai ser comum o torcedor brasileiro entrando numa loja, num shopping, num e-commerce, ele perceber produtos do futebol americano, das grandes marcas, dos grandes clubes, aqui no Brasil à disposição para ele comprar. Associados, inclusive, a marcas e a produtos brasileiros. Exatamente. Então, por exemplo, hoje se tu vai num shopping center, tu entra numa C&A, tem produtos da NFL. Se tu entra na Renner, tem produtos da NFL. Então, a NFL, ela quer e deseja se comunicar com seu fã aqui no Brasil através de produtos licenciados e para isso ela busca parceiros que já tenham um determinado porte, que já tenham uma boa distribuição desse produto para que possa pulverizar esse produto no mercado brasileiro também, dando acesso ao fã para que possa comprar o produto. E o que já se compra da NFL aqui no Brasil? Com o que eles já estão ganhando dinheiro por aqui? Já estão ganhando dinheiro com... Teve um projeto muito legal que foi um ovo de Páscoa, que foi feito com a Cacau Show, onde o cliente comprava o ovo de Páscoa e vinha uma bola de futebol americano. E isso foi muito legal porque a NFL se preocupou com a quantidade de bolas que vão ter nos lares brasileiros. Foram mais de 100 mil bolas, então, comercializadas. E isso quer dizer o que para a NFL? Tem criança usando a minha bolinha, brincando com a minha bola. Em vez de brincar só com a bola de futebol... Criando a cultura, né? Exatamente. Então, essa é a preocupação deles. Muitas vezes eles não vêm preocupados com a parte financeira de um contrato de licenciamento, mas sim que tipo de produto, onde ele é vendido, que tipo de público eu vou atingir. Então essa é uma das grandes preocupações dele. Então teve esse projeto na Páscoa, que foi um grande sucesso. E agora, como eu falei, tem confecção. Pode se encontrar camiseta, bermuda, meia, na Renner, na C&A, na loja Esporte América, que é uma loja especializada em esportes americanos, que tem, além da parte de confecção, acessórios também. Então o fã já está conseguindo algumas oportunidades aí para comprar produto. Ô Bruno, e dentro desse sucesso da chegada da NFL no Brasil, os ingressos esgotaram quase que de maneira instantânea, né? Foi muito rápido. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a parte de ingresso, mas o que eu recebi de direct no Instagram, mensagem no WhatsApp, Bruno, preciso de um ingresso. Eu falo, cara, não tem nada a ver com a minha área. Eu não sei nem qual é a área da NFL para conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, desculpe a todos os amigos aí que eu não consegui ajudar, mas foi absurda a velocidade, né, com que foram esgotados os ingressos. Aí, lógico, depois entre uma carga ou outra, tem a questão operacional, mas a busca foi muito grande. O que mostra também que fica uma demanda reprimida muito grande e uma provável sinalização de que vai voltar. A tendência é que tenhamos outros jogos aqui no Brasil. Fico sempre torcendo para isso, né? E eu acredito que esse evento vai ser um grande sucesso, já demonstrou em termos de bilheteria, mas agora fica sempre aquela expectativa e ansiedade pela execução, né? Como que vai ser aqui no Brasil esse jogo, né? Então acho que está todo mundo esperando por essa festa. Eu sei que não é a sua área, mas os ingressos variaram de quanto a quanto? João, posso estar falando alguma coisa equivocada aqui, mas eu acredito que da parte de arquibancada normal, entre R$900 e R$2.500. Eu acho que teve uma primeira carga que tinha um ingresso mínimo de R$450 ou R$500, se eu não me engano. Ou seja, não é uma experiência barata, né? Não é um jogo... acostumamos muitas vezes aqui no Brasil, um jogo de futebol ali R$50, R$60. Quando vai para mais caro, R$200, R$250, estamos falando de uma experiência cara. E mesmo com custo alto, um ticket médio aí de R$1.200, R$1.300, esgotou tudo e numa velocidade incrível. Esgota rápido, isso demonstra que existe uma demanda grande para esse tipo de evento, certo? E lógico, a gente sofre muito com o câmbio, né? Não quer dizer que a NFL quer colocar o ingresso caro. O preço é muito parecido com o que foi praticado, por exemplo, em Londres, é muito parecido com o que é praticado muitas vezes até em alguns jogos dos Estados Unidos. Mas o preço americano do ingresso. A conversão, né? O nosso câmbio acaba fazendo com que para nós fique um evento, né, caro se comparado a outros eventos esportivos. Mas para quem gosta também ficou barato, porque economizou a passagem e o hotel, né? Com certeza. Então, poxa, vou ver aqui no Brasil e aproveitar que fica um pouquinho mais em conta. Ô Bruno, pela sua experiência, e tenho certeza
a sua empresa é a maior empresa dessa área de licenciamento esportivo do Brasil. Pela sua experiência, pela sua vivência, se tornou um caminho sem volta, inclusive para outras grandes marcas? Ou seja, podemos esperar NBA, Major League Baseball, às vezes um jogo ali na frente da Champions League aqui no Brasil. Esse mercado tende a aquecer cada vez mais e essa experiência ser trazida cada vez mais para cá como um mercado consumidor para essas grandes marcas? Eu acredito que sim. A NBA, por exemplo, já tem escritório, inclusive aqui no Brasil, faz um trabalho excelente, tem várias lojas oficiais no Brasil, tem diversos contratos de licenciamento e eu acredito que é um caminho natural, até de uma liga, vamos chamar de uma liga concorrente, né? Mas que tenham essa possibilidade, oportunidade de trazer eventos para cá, porque eu tenho certeza que esse evento agora vai ser um grande sucesso e as demais com certeza vão estar olhando para esse mercado aqui para não só ter produtos licenciados ou serviços ou experiências, mas sim trazer o espetáculo para cá, que eu acredito que isso vai fomentar ainda mais as suas ligas, os seus fãs, enfim. Fazendo um paralelo entre a NBA e a NFL, nós estivemos nos Estados Unidos esse ano, tivemos uma oportunidade de conversar com o time, né, com a equipe de negócios do Miami Heat. E eles estavam explicando exatamente esse tipo de operação. Olha, é a liga, é o conjunto dos clubes, não é uma operação para o Miami Heat, outra para o Boston Celtics, outra para o Los Angeles Lakers. Todo mundo ganha junto, todo mundo trabalha junto e depois cada um fica com o seu pedaço da fatia, com a sua fatia do bolo. Na NFL funciona da mesma maneira, ou seja, quando vem aqui o Philadelphia Eagles, quando vem o Green Bay Packers, é um negócio conjunto, os outros clubes estão fazendo parte disso. Quando você negocia, por exemplo, um direito de marca para C&A ou para onde mais? Para Renner. Para Renner, de uma comercialização de um produto, vale ali para todo mundo? Esse comentário, essa pergunta é muito interessante porque a gente está vivendo um momento aqui no Brasil em que se fala de uma possível liga, né, dos blocos, vou chamar de blocos econômicos dos clubes, porque como não é um bloco único, então são 2 blocos. E eu acredito que não há outro caminho senão a união dessas equipes para poder trabalhar de forma conjunta seu aspecto comercial e o seu crescimento. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, todo o trabalho que nós fazemos com a NFL aqui, por exemplo, eu faço diretamente com a liga. Eu não faço nada diretamente com algum clube. O que acontece da liga para trás, eu não tenho acesso. Eu não sei como é que é a divisão, como é que cada um recebe, mas eu sei que é para todo mundo. Eu só não sei o percentual ali para cada um. Mas, ou seja, quem faz os negócios, quem traz os negócios, não é uma forma individualizada. O Packers e o Eagles resolveram vir fazer um jogo no Brasil. Que é a realidade do futebol brasileiro. O Flamengo, como mandante, resolveu levar um jogo para Brasília. Exatamente. Ou o Palmeiras, como mandante, vai levar um jogo para o Maracanã. Não existe isso. É um negócio conjunto explorado por todos, né? Exatamente. Então, assim, toda a tabela de jogos, onde cada um vai jogar, toda a logística, isso tudo já está pronto há muito tempo, né? E é feito pela liga. Então não é algo que eu vou levantar a mão como clube e agora eu vou jogar lá em Brasília porque eu vendi um ano de jogo. Quem vai fazer essa gestão também é a própria liga, porque a liga ela está justamente protegendo os interesses dos clubes para que a liga cada vez seja mais forte e os clubes mais fortes, com atletas mais fortes, isso acaba se tornando um evento mais forte, gerando mais receita e perpetuidade da liga, que é o principal. Quando você fala de exigência, é um ponto que eu queria ouvir de você. O nível de exigência é muito alto. Por exemplo, para se ter um produto com a marca, a cobrança da qualidade do produto, de quem é o parceiro estratégico, para se fazer um jogo como esse que vai acontecer aqui em São Paulo, de hotel, de segurança, do padrão do que vai ser entregue, é muito alto o nível de exigência? Vou começar respondendo pela parte do jogo. Tudo que eu vi, as informações que chegam para mim é de altíssimo nível de exigência. Eu tive até comentário de alguns parceiros que estão prestando serviço para a NFL, por exemplo, que eles não estavam acostumados com o nível de exigência que a NFL busca quando ela solicita informações ou determina o cronograma de execução. Então, assim,
passando da operação do jogo, que realmente é algo muito, muito exigente, na parte do licenciamento, eles fazem muitas perguntas estratégicas para entender quem que é o parceiro, qual tipo de produto, qual público, e aí, lógico, depois tem toda a parte de aprovação desses produtos, mas muitas vezes se tem os próprios certificados que a empresa já precisa ter, né, para estar podendo produzir, enfim. Então, essa parte de licenciamento, eles controlam muito toda a questão de documentação, tudo que a gente tem que enviar para eles. Então, assim, o processo como um todo é acompanhado assim de ponta a ponta, junto, né, a gente dá todo o suporte para a liga aqui, mas existe sim um nível de exigência para que tu possa ser um parceiro oficial de licenciamento aqui para a NFL. Muito bem, estou recebendo o Bruno Keres, que é o CEO da Destra, a maior empresa de licenciamento do Brasil e que traz a NFL aqui para o Brasil. Daqui a pouquinho vamos falar com ele sobre futebol, já que a empresa dele cuida aqui no Brasil de marcas como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG e provavelmente da marca do seu clube também, já que da Série A praticamente todos os clubes têm a marca associada à Destra. Mas de volta com o CNN Esportes S.A., recebendo Bruno Keres, que é CEO da Destra, a maior empresa de licenciamento esportivo do Brasil. Você cuida aqui de algumas grandes marcas do futebol mundial. Barcelona, Real Madrid, PSG, o que mais? Manchester City, Bayern de Munique, a própria Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. Então tem bastante cliente. Como é que essa turma ganha dinheiro aqui no Brasil? Porque a meninada, os nossos filhos só querem saber dessas marcas, desses clubes. Como é que é a cabeça dessa turma? E até comparando com o que a gente falava agora há pouco, futebol europeu em relação ao esporte americano. Como é que você faz esse paralelo e em que página essa turma está? Como são marcas globais, né, ela tem uma demanda ao redor do mundo inteiro, essas marcas, e, lógico, na área de licenciamentos não é diferente, certo? Então, o que acontece? Esses clubes acabam sendo mais fáceis de entrar aqui no Brasil no sentido que não há uma rejeição. O que eu quero dizer com isso? O torcedor do Vasco, ele não vai comprar um produto para consumir um produto Flamengo, por exemplo. Mas o torcedor do Vasco, ele pode comprar um produto do Barcelona, ele pode comprar um produto do Bayern de Munique, ele vai utilizar esse produto. Então, aliás, os pais estão tendo muito trabalho com isso, porque está mais fácil que o menino queira um produto do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester, do PSG, do que do time do pai dele. Tem uma dificuldade, e às vezes converso bastante com o pessoal do clube, de licenciamento, enfim, em que eu acho assim que por muito tempo a gente colocou no colo dos pais a obrigação de fazer com que o filho torça para o mesmo time, né? Então nunca se preocupou em ter uma comunicação direcionada para a criança, para trazer essa criança desde pequeno já para estar consumindo a questão ali dos produtos ou até querer ir ao jogo. E o que acontece? Qual a oferta de outras personagens, outros desenhos, enfim, a criança tem muita coisa para fazer hoje. E antigamente, quando eu ia no estádio, quando eu era criança, eu não tinha um celular. Tu só olhava o jogo. Hoje, se tu vê a meninada, ela tá no jogo, mas ela já tá no celular. Ela tá dentro do campo, às vezes ela tá se comunicando com outras marcas, ela tá fazendo outras coisas. Então, assim, o futebol, ele precisa se atentar, o futebol nacional precisa se atentar que ele tem que estar constantemente tentando conquistar o fã já desde pequeno. Não pode deixar no colo dos pais essa responsabilidade. E o que acontece? Com essas marcas globais, como Real Madrid, Barcelona, que tem grandes ídolos, inclusive ídolos nacionais, a meninada gosta muito de seguir o jogador, conhece o jogador, então joga muito esses jogos de videogame, conhece a escalação de times internacionais e às vezes não conhece nem a escalação do time aqui da cidade. Então, assim, eles, eu acho que eles já percebem como grandes marcas de entretenimento, além do futebol em si, e eles conseguem, através aí do licenciamento de produtos, estar muito próximo dos seus fãs aqui, e cada vez mais, se a gente dá bobeira aqui no Brasil, eles vão tomando espaço. O que se vende hoje aqui no Brasil do futebol europeu? A gente tem uma variedade bem grande de produtos, mas basicamente assim, o que é mais pedido, o que é mais tá sempre em alta e sempre vai acontecer? Confecção, né? Então, camiseta, camisa polo, bermuda, calça, jaqueta, esse material, esse enxoval que vai desde da criança até o adulto, né? A gente até faz essa categoria separada, é geralmente onde a gente tem o maior mix de produtos, mas aí a gente também tem boné, tem bola, tem perfume. Precisa se atentar, o futebol nacional precisa se atentar que ele tem que estar
constantemente tentando conquistar o fã já desde pequeno. Não pode deixar no colo dos pais essa responsabilidade. E o que acontece? Com essas marcas globais, como Real Madrid, Barcelona, que tem grandes ídolos, inclusive ídolos nacionais, a meninada gosta muito de seguir o jogador, conhece o jogador, então joga muito esses jogos de videogame, conhece a escalação de times internacionais e às vezes não conhece nem a escalação do time aqui da cidade. Então, assim, eles, eu acho que eles já percebem como grandes marcas de entretenimento, além do futebol em si, e eles conseguem, através aí do licenciamento de produtos, estar muito próximo dos seus fãs aqui, e cada vez mais, se a gente dá bobeira aqui no Brasil, eles vão tomando espaço. O que se vende hoje aqui no Brasil do futebol europeu? A gente tem uma variedade bem grande de produtos, mas basicamente assim, o que é mais pedido, o que é mais tá sempre em alta e sempre vai acontecer? Confecção, né? Então, camiseta, camisa polo, bermuda, calça, jaqueta, esse material, esse enxoval que vai desde da criança até o adulto, né? A gente até faz essa categoria separada, é geralmente onde a gente tem o maior mix de produtos, mas aí a gente também tem boné, tem bola, tem perfume, então tem vários produtos aí que a gente já tem desses clubes internacionais. E quem é o grande vendedor hoje? Qual é a grande marca do futebol europeu aqui no Brasil? Sempre existe ali o top 2, por muito tempo, Real Madrid e Barcelona. Inclusive tem pesquisas falando sobre isso, que o brasileiro gosta muito, e por muito tempo, se eu não me engano, por 10 anos o Barcelona liderava essa pesquisa, e aí o Real Madrid agora empatou. Então tá no empate técnico ali a questão da preferência do brasileiro pelos clubes. E deve ter muito a ver também com duas grandes marcas, uma chamada Lionel Messi e outra chamada Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Então por muito tempo eles puxaram, e por incrível que pareça, muita gente aqui no Brasil até pensava que o Messi vai ter alguma rejeição, muito pelo contrário, até quando ele saiu do Barcelona foi pro PSG, a licença do PSG que já tinha o Neymar subiu muito, chegou a alguns momentos aqui ser a licença que mais comercializava produtos no Brasil, porque aquilo que a gente comentou anteriormente, além do clube em si, tem a questão do atleta, do ídolo. O recado que você está dando para os clubes brasileiros a sua marca é muito forte, mas você precisa do ídolo, você precisa do grande jogador. O LeBron James faz diferença onde ele estiver, o Messi fará enquanto jogar, e por aí vai, né? Sim, um dos exemplos é que depois das transferências de Cristiano Ronaldo, do Neymar, para esses clubes que, confesso, eu não conhecia até então, começou a ter demanda de indústrias aqui querendo fazer produtos licenciados com esses clubes. Então, assim, o ídolo puxa muito. Então, se fala muito hoje sobre a questão de vender jogador cedo aqui no Brasil, né? E a gente sabe que às vezes tem muita a questão da dificuldade financeira, de se manter um clube de pé não é fácil, mas da mesma forma a gente começa a ter uma carência de ídolos, né? Como tinha no passado, em que as pessoas, né? Vou falar do Zico, do Roberto Dinamite, que por muito tempo vestiam a camisa do Rogério clube. Ceni no São Paulo. Rogério Ceni no São Paulo, Garrincha no Botafogo. Então, essas pessoas, né? Sem mencionar, lógico, Pelé. Então, existia praticamente não conseguia separar o ídolo do clube, né? Então hoje tem uma rotatividade muito maior e muitas empresas, inclusive quando a gente vai falar de um contrato de licenciamento de um atleta, por exemplo, muitas empresas têm receio de fazer porque pode mudar na próxima janela, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, então como que eu vou preparar, produzir, ter um estoque se eu não sei se esse atleta vai permanecer aqui por muito tempo no clube? Ô Bruno, quando se fala de um clube internacional, todos que já citamos aqui, quando vocês fecham um acordo com o Real Madrid, automaticamente vocês têm o direito de trabalhar a imagem, por exemplo, do Vinícius Júnior, do Rodrigo para o futebol brasileiro, do Endrick, que agora está lá, ou são coisas diferentes? É necessário uma negociação com o clube e é necessário uma negociação com o atleta? Boa pergunta. Essa é uma pergunta técnica bem interessante, que já existe dentro dos contratos com os próprios atletas a prerrogativa de poder utilizar a imagem do atleta no produto. Porém, existe uma regra para isso. Não pode usar de forma individualizada, ou seja, não posso fazer criação de produtos, uma caneca só com o Vini Júnior. Eu tenho que fazer o que a gente chama de uso de imagem coletiva. Tem que ter, dependendo do clube, vai ter que usar pelo menos 3 atletas, 5 atletas, então aí vai depender da regra, mas de forma individualizada não. Aí se eu quiser fazer, por exemplo, um contrato com o Rodrigo para algum produto mais o Real Madrid, aí sim eu vou ter que acionar o Rodrigo para também entrar nesse contrato para poder fazer. Mas se for uso coletivo de imagem, pode fazer. Quando um clube desses vem ao Brasil para fazer um negócio, vamos dar um exemplo.
Eu vi recentemente, cheguei no supermercado e me surpreendi com um ketchup da NBA. E eu comprei o ketchup do meu time da NBA. O que fica para o clube, o que fica para a indústria, o que fica para a liga? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Então, como é que funciona o licenciamento, né? O licenciamento nada mais é do que fazer uma concessão da tua propriedade para um terceiro, para que ele possa produzir e comercializar um produto ou serviço. A marca ela vai ganhar royalty. Um percentual daquela venda vai ficar para a marca. Ou seja, imagina que eu faço essa caneca aqui e eu vou vender essa caneca para um lojista por R$10. E esse lojista depois vai vender para o fã lá por R$20. Você vai fazer um markup de 2 aqui. Então os royalties eles vêm dessa primeira venda. Geralmente no mercado o royalty vai oscilar ali de 8% a 12%, 14%, enfim. Então o percentual dessa primeira venda, vamos botar aqui para fazer conta redonda, 10%. Desses R$10, 1% vai para a marca. Eu te perguntei no início do bloco e acabou que nós desviamos um pouquinho. Dá para colocar no mesmo patamar de organização, de qualidade de uso de imagem, o futebol europeu com os esportes americanos, ou os americanos ainda estão um patamar acima? Em termos de licenciamento de marcas, como eu falei, o consumo lá é muito grande. O volume de consumo de produtos licenciados é muito grande. Então, eles para você ter uma noção, somente a categoria de college nos Estados Unidos, essa categoria de licenciamento deles é maior do que o licenciamento no Brasil inteiro. Ou seja, tudo que a gente junta de licenciamento no Brasil não chega ao college. É o esporte universitário. Esporte universitário, isso. Então, para te ver o tamanho do mercado que os caras têm. Então, o que você está dizendo é que o esporte universitário dos Estados Unidos gera mais licenciamento e gera mais dinheiro em produtos do que Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, São Paulo, todo mundo aqui junto. Segundo o último relatório de licenciamento que a gente recebeu, sim. Para a gente ter noção do tamanho do mercado que eles têm. E uma coisa que é muito curiosa nos Estados Unidos, e aí eu não digo que nós estamos atrás na questão de licenciamento em si. Na verdade, eles têm um avanço muito maior do que os demais países, que é na questão da distribuição e venda. Então, tu encontra muito mais produtos licenciados e muito mais canais de venda nos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui. Então, esse exemplo que tu deu de chegar no supermercado e ter um produto licenciado de uma marca esportiva, que é a NBA, ele não é tão comum. Se tu for no supermercado, tu não vai ver tanta coisa relacionada ao esporte, por exemplo. Se tu vai nos Estados Unidos no supermercado, tu vai ver muita coisa relacionada ao esporte. Então, lá existe uma abertura maior do comprador, que é o ponto de venda, em adquirir produtos licenciados para comercializar para o seu cliente final. Aqui a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade de ter canais de distribuição de produtos licenciados. Aí vai ser o pulo do gato, onde a gente vai crescer muito mais o nosso licenciamento. Se perguntar para mim, Bruno, a metodologia em si aqui está atrasada? Não. Porque o licenciamento em si, como eu falei, ele é de certa forma simples, ou seja, eu faço uma concessão da minha marca e como tu és o especialista naquele produto, eu acredito que tu sabe produzir, entregar e vender melhor do que eu. Por isso que eu te dou a licença, senão eu mesmo fazia. Isso os clubes aqui conseguem fazer, o clube europeu também. Agora, como que esse cara que está na ponta, que é o licenciado, como que ele consegue fazer para distribuir mais esse produto, para chegar em mais pontos de venda? Essa dificuldade comercial que às vezes a gente enfrenta é que, para mim, vai ser o grande diferencial que vai colocar o Brasil em outro patamar no termo de consumo de produtos licenciados. Vamos virar a página para a nossa realidade aqui, falando de Brasil. Fazemos bem esse trabalho aqui no Brasil? Os clubes brasileiros aprenderam a fazer ou a estrada ainda é longa? Olha, eu tô desde 2008 nessa estrada e já evoluiu muito. De termos clubes que não tinham ninguém especializado em licenciamento de marcas, não tinham departamento, nada, e hoje a gente tem clubes com departamento com mais de uma pessoa. Então já existe um olhar para esse departamento, já existe um retorno financeiro que até aparece no balanço dos clubes em cima da parte de licenciamento de marcas. Então, assim, nós temos grandes profissionais hoje já trabalhando na área aqui no Brasil e que eu me orgulho muito de ver, às vezes, pessoa que não conhecia licenciamento começou a trabalhar no clube, a gente gosta de trocar bastante figurinha com eles e tal, e ver trazendo resultados enormes, transformando o departamento de licenciamento dos seus clubes. Então, assim, o Brasil evoluiu muito. Eu sou do cara que sempre pensa assim, tem muito para melhorar. Sempre tem que buscar melhorar cada vez mais. A gente tem um caminho, mas eu vejo um caminho positivo. Eu vejo que a gente já evoluiu muito. Tem grandes cases aqui no Brasil e grandes profissionais já no mercado de futebol no Brasil, no mercado esportivo, trabalhando bem o licenciamento. Quem faz isso bem aqui no Brasil?
Tem vários clubes aí. Eu seria até... poderia deixar alguém de fora aqui, mas... Nós vamos te perdoar, e os CEOs dos clubes também. Não dá para citar todo mundo, mas quem vem à sua cabeça? Quem tá fazendo um trabalho legal aqui? Nós temos... De novo, para não ficar uma saia justa aqui, mas a gente tem que existem momentos e momentos em cada clube. Assim, eu vou trazer alguns cases que eu participei de uma forma muito ativa e que eu vi o desenvolvimento. Eu vou trazer um case aqui do Vasco, por exemplo, né? Quando nós começamos a trabalhar em conjunto com o clube, ele estava numa situação em que o departamento de licenciamento ele não tinha, vamos chamar assim, a atenção e o respaldo necessário para que ele pudesse desenvolver. E desde então, a gente já está junto com o clube aí uns 5 anos, enfim, eu vejo o empenho e os resultados que o clube consegue trazer, né? Eu vejo que teve mais respaldo, os profissionais lá aumentou o número da equipe, as pessoas que estão lá dentro conseguiram desenvolver mais o seu departamento de licenciamento. Então, assim, eu não vou medir aqui o licenciamento é bem feito porque qual clube que traz mais dinheiro. Mas eu acho legal esses cases onde vai construindo, que está numa situação tal e tu vai construindo, e aí sim tu começa a perceber que há uma ampliação de mix de produto, há uma ampliação de lojas, né? Outro caso que é muito grande, hoje o maior case de quantidade de lojas oficiais, que também é uma forma de licenciamento, é o Flamengo, que tem mais de, se eu não me engano, estava com 178 lojas. Só para a gente fazer uma comparação, salvo engano, se eu não errar o número aqui, mas o Barcelona tem 15 lojas oficiais. E se a gente... Poxa, o Barcelona é um clube global. Também temos coisas bem feitas aqui, até para comparar com o que é feito lá fora. Isso. Então, assim, nós não somos um patinho feio, né? Mas eu acho que a gente tem coisas a melhorar e principalmente não só no dia a dia do licenciamento, mas no ecossistema como um todo, né? Outro clube que eu vi crescer o seu licenciamento foi o Fortaleza, né? A gente, quando a gente chegou no Fortaleza, se não me engano, estava ainda na Série C, e aí, lógico, o lado esportivo ajuda muito o lado do licenciamento. Ganhou, vem demais. Vai ajudando bastante. Então eu vi esse desenvolvimento. E assim, poxa, eu tenho vários outros amigos, excelentes profissionais que estão fazendo grandes trabalhos, né? Que a gente vê o pessoal do Santos, o pessoal do Bahia, o pessoal, né? Que o Bahia agora é uma SAF, que a gente inclusive trabalha com o Manchester City, trabalha com o Bahia. Os dois são nossos clientes. Vai ter uma colaboração, vai ter produto com as duas Bahia, marcas. Juntos. Então a gente está fazendo isso. Que é uma forma de aproximar as duas marcas, né? Então, assim, de novo, amigos dos clubes, né? Não vou citar todos aqui, mas, assim, grande maioria fazendo um grande trabalho, né? O pessoal do Atlético Mineiro, a gente tá numa feira de licenciamento aqui essa semana em São Paulo, o pessoal do Atlético Mineiro nos visitou ali, o pessoal, na hora que eu tava saindo lá hoje, o pessoal do Santos tava lá, o pessoal do Ceará tava lá. Então, assim, tem muitos clubes fazendo um grande trabalho e muita coisa que veio do zero, né, João? Assim, era cortar mato. E hoje não. Hoje a gente já percebe que já tem pessoas responsáveis pela área de licenciamento dos clubes, as conversas já são de outro nível, o pessoal do Internacional, nosso cliente também, lá em Santa Catarina, eu sempre brinco, né? O Avaí é o clube que eu torço, eu brinco, é o maior do mundo, né? Eu chego pra reunião... Pra você e pro Guga. Exatamente. Eu brinco assim, poxa, tava na reunião... outros também. Pra dar uma grande legião, legião de fãs. Dois exponenciais da torcida do Avaí, mas tem muitos outros. Tem muitos outros. Então, assim, a gente vê o esforço e porque, assim, também tem uma coisa que a gente é importante ressaltar, que existem clubes regionais e clubes nacionais. Não são todos os clubes que têm potencial para vender no Brasil inteiro. Alguns clubes têm potencial para vender no Brasil inteiro, outros não, né? Vou falar do meu Avaí. Eu não vou conseguir vender produtos do Avaí no Nordeste. Lógico que posso ter torcedores do Avaí no Nordeste, claro, mas não há uma demanda tão grande para que a gente vá fazer um contrato de licenciamento do Avaí no Nordeste. Então, o que a gente tem que focar? Na região da Grande Florianópolis, algumas regiões do estado de Santa Catarina. Então, é entender o seu papel e onde você quer chegar com o seu departamento de licenciamento aí para que você consiga colher os resultados. Você citou agora há pouco o caso das SAFs, né? Falou o caso do Bahia com o Manchester, por exemplo. Nós já temos alguns clubes no Brasil que se tornaram SAF. Mudou alguma coisa? Você já dá para perceber uma mudança com o advento da SAF no futebol brasileiro? Os clubes melhoraram, os clubes brasileiros hoje, no que diz respeito à exploração da sua marca, a compreender o negócio, a buscar a evolução do clube como negócio. Já há um avanço prático, você que vive na ponta?
Sim, percebo que algumas situações dentro dos clubes já mudaram. Tu percebe até a chegada de profissionais que não estavam no mercado do futebol. Isso é bom, porque começa a ter uma troca dentro dos próprios clubes. Porque não adianta a gente achar que o futebol é uma empresa, porque não é. É legal a gente falar em gestão, tá tudo certo, mas não é uma empresa que a gente tá trabalhando ali com paixão, com torcida. Na minha empresa não tenho manifestação de torcedor lá na porta se eu tomar uma determinada... Ninguém invade o CT. Ninguém invade minha sala de reunião e tal, se eu tomar uma decisão dentro do meu negócio. Mas o futebol ele é aberto, tem um acompanhamento da imprensa, do torcedor, é uma coisa diferente. Então trabalha com paixão. Então nem todo profissional que não é do futebol, ele entende isso de uma forma muito rápida, né? Então, assim, essa troca, essa chegada de novos profissionais é excelente, vai haver uma evolução. Tu me perguntou sobre bons cases aí do próprio Botafogo, né? Nosso cliente também, grandes cases de licenciamento. Tu vê que já existe uma evolução do departamento de licenciamento, um respaldo maior para que o departamento de licenciamento possa trabalhar. Então, sempre eu acredito muito que, primeiro, não tem passe de mágica. Não é porque chegou a SAF e amanhã vai estar tudo mil maravilhas. Não é isso, é um processo. O futebol brasileiro está passando por um processo. A SAF é um processo, os clubes vão passar por um processo e vai haver um amadurecimento, com certeza. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas para os meus amigos aí do clube se eu não citei ninguém, mas amo todos vocês, obrigado por isso tudo que nós estamos construindo e bora licenciar. Obrigado, Bruno Queres, CEO da Destra, a maior empresa de licenciamento esportivo do Brasil. Estamos indo embora, mas o CNN Esportes S.A. teve o oferecimento da Gerdau, o futuro se molda. Na próxima semana, de volta com mais um convidado especial falando do mundo do esporte e também do mundo dos negócios. Um grande abraço e até lá.